Capítulo 2. John Bevere. Do bem ou de Deus? Como isso aconteceu? Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. O cristão não pensa que Deus nos amará porque somos bons, mas que Deus nos tornará bons porque Ele nos ama. C.S. Lewis. Naquele dia na Suécia, fiquei no quarto do hotel atordoado, com as emoções em polvorosa. Eu estava estarrecido com a resposta divina ao meu sofrimento pela morte daquela celebridade e ao mesmo tempo sentia-me perturbado. Estava perplexo e cheio de perguntas. Eu tinha anos de ministério. Escrevi livros e ensinei aos crentes em todos os continentes, exceto na Antártica. No entanto, minha ignorância com relação ao que é verdadeiramente bom acabara de ser expostas. A principal pergunta que explodia em minha mente era: o que mais tenho visto como bom e que não é bom aos olhos de Deus? E, igualmente importante, quais têm sido as consequências? Antes de começar a abordar essas perguntas, seria benéfico voltar novamente para onde tudo começou, o Jardim do Éden. Este é um passo lógico, pois essa foi a referência que o Espírito Santo usou para chamar a minha atenção naquele quarto de hotel. Há uma questão recorrente acerca do jardim com a qual eu e muitos outros temos nos debatido por anos. Como a serpente conseguiu que Eva se voltasse contra Deus? Se conseguirmos encontrar respostas para esse mistério, adquiriremos um discernimento que nos ajudará a entender como o inimigo pode fazer o mesmo conosco hoje. Se conhecermos as suas táticas, não seremos vítimas tão fáceis do engano e da desobediência ao nosso Criador. Um jardim magnífico. No princípio, Deus criou um mundo perfeito, lindo, sem defeitos e repleto de recursos e outros prazeres para a alma. Deus não criou apenas algumas variedades de animais, árvores e paisagens. Ele projetou e criou mais de 1 milhão de criaturas vivas, mais de 250 mil plantas, mais de 100 mil espécies de árvores e uma quantidade imensa de diferentes rochas, solos e recursos naturais. A Terra era uma obra-prima. Milhares de anos depois, os cientistas ainda a estudam e se maravilham com a complexidade. Eles ainda não dominam o entendimento do nosso mundo e provavelmente nunca o farão. Deus projetou e criou tudo isso apenas para o objeto do seu afeto, a humanidade. E por mais impressionante que o planeta tenha se tornado, o Criador não parou por aí e foi ainda mais além. Ele não criou, mas plantou, pessoalmente, um maravilhoso jardim na Terra. Amo paisagens e jardins. Bem, deixe-me ser sincero, não gosto de trabalhar em nenhum dos dois. Você pode perguntar a Lisa a respeito disso. Ela vai franzir a testa ao lhe falar do meu interesse quanto à jardinagem. Mas o que realmente amo é me sentar ou passear em jardins cuidados, pomares, vinhas ou florestas. Admiro as cores, os aromas, o solo, as variedades de árvores e plantas. Recentemente eu estava pregando em Konstanz, na Alemanha, uma cidade que recebeu o nome de lago que fica próximo a ela, o Lago Constance, e é o maior lago da Alemanha, pois recebe o gelo derretido e as águas da neve dos Alpes. Lisa e eu estávamos ali juntos visitando amigos próximos que também são pastores. Freimund, um bom nome alemão, e a sua esposa Johanna. Tivemos alguns dias livres durante a viagem e nossos hóspedes gentilmente nos ofereceram uma série de atividades divertidas para preencher o nosso tempo.
Descobrimos que não há falta de coisas para se fazer em Constance. Entretanto, a opção que eu mais queria fazer não fora proposta. Dentro do Lago Constance, existe um lugar chamado Ilha das Flores. O nome certo é Maianu, mas Ilha das Flores é mais descritivo porque toda a ilha é um jardim. Eu queria caminhar por ela, mas levaria um dia inteiro para ver tudo. Lisa, Joanna, Fremont, inicialmente, pensaram que eu estava brincando quando pedi para visitar a ilha. Afinal, quem teria pensado que um cara que ama esporte e atividades competitivas iria querer fazer algo tão entediante quanto caminhar por um grande jardim? Depois que eu toquei no assunto algumas vezes, porém, nossos amigos comentaram: "Não imaginamos que você estivesse falando sério. Você realmente quer ir?" "Sim", eu disse. Então planejamos a excursão. Apesar do pouco entusiasmo dos outros, foi um dia espetacular. Dirigimos por uma ponte até a ilha, pagamos por uma taxa de entrada no portão principal e demos início ao nosso passeio. Não demorou muito para que eu ficasse encantado com o lugar. Fiquei imaginando com a beleza e a complexidade daquele vasto jardim. A boa notícia é que eu não estava só. As brincadeiras e a zombaria dos outros 3 cessaram quando todos nós contemplamos aquela obra-prima. Cada seção do enorme jardim era um banquete para os olhos. Todos os lindos canteiros de flores estavam perfeitamente alinhados com caminhos que os contornavam pelo meio, permitindo que cada planta pudesse ser vista. Havia mapas feitos de flores e enormes estátuas de animais, crianças e até casas, todas feitas de diferentes árvores, plantas e flores, chafarizes e lagos impressionantes. Também estavam espalhados por toda parte. Todos nós desfrutamos a beleza e a criatividade de um lugar que levaria mais da metade de um dia para se percorrer completamente. Vimos apenas metade dele. Muitas vezes durante aquela tarde refleti: se homens e mulheres conseguem criar esta ilha magnífica, um banquete de beleza para os olhos, com abundância de fragrâncias que enchem de prazer o olfato, como deve ter sido o Jardim do Éden? Afinal, não foi um horticultor habilidoso ou um paisagista quem projetou o Éden, foi o próprio Mestre Criador. Deus plantou o rico e encantador Jardim do Éden, colocou Adão no meio dele e levou cada animal até ele. O mestre, que queria ver que nome Adão daria a cada um das mais de 1,25 milhões de espécies de animais da Terra. Que inteligência esse homem deve ter tido! Porém, Adão não apenas tinha a capacidade de dar nome a todos os animais diferentes, mas também a capacidade de lembrar o nome de cada um. E sem um iPad, com os recursos do Google para ajudá-lo, Adão era brilhante. Entretanto, Deus não levou os animais até Adão apenas para que ele lhes desse nome. Ele também queria ver que animal seria a escolha de Adão como uma companhia adequada. O homem deu nome a todos os pássaros e a todos os animais, mas nenhum deles era uma companhia adequada para ajudá-lo. Então o Senhor fez o homem cair em um sono profundo. E enquanto ele dormia, retirou uma das costelas do homem e fechou a sua carne. Ele formou uma mulher com a costela, levou-o até o homem. Então Adão disse: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada." A companheira perfeita para o homem foi a mulher. Eles se complementariam e se completariam. Juntos, eles receberam a missão de proteger
e manter o planeta, e mais especificamente, o jardim. Antes de Eva ser retirada da costela de Adão, Deus lhe dera uma direção clara. Coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Não sabemos o tempo transcorrido até o próximo acontecimento registrado. Pode ter sido depois de algumas semanas, anos, décadas ou até mais tempo. Mas chegou o dia em que o animal mais ardiloso, a serpente, fez de Eva o seu alvo e questionou a ordem de Deus. Como uma cobra podia falar? Eu, pessoalmente, acredito que os animais podiam se comunicar com os humanos antes da queda. É por isso que não vemos Eva assustada ou pega de surpresa quando a serpente a aborda. Esse conhecimento acerca dos animais falarem deve ter sido passado de geração em geração, porque quando a mula de Balaão falou, isso também não o chocou. Ele simplesmente deu continuidade a uma conversa com sua besta de carga, sem demonstrar nenhuma surpresa ou ter sido pego despreparado. Como ele fez isso? Deixe-me falar novamente do propósito da nossa investigação a respeito do que aconteceu no Éden. Estamos procurando saber como aquela serpente, possuída pelo diabo, conseguiu fazer com que Eva se voltasse contra Deus em um ambiente perfeito. Vamos examinar a abordagem dela. E ela perguntou à mulher: "Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?" Gênesis 3:1. Com essa pergunta, a serpente iniciou o seu primeiro passo da sua estratégia. Seu objetivo era influenciar Eva a se afastar da sabedoria divina. A pergunta inteligente, armada, seduziu a mulher momentaneamente, para perder de vista as imensas quantidades de árvores frutíferas disponíveis e redirecionar o seu foco para a única que era proibida. A palavra exata de Deus a Adão e Eva foram: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas, em sua generosidade, Deus enfatizou: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Existem milhares de árvores frutíferas no mundo. Eu creio que cada uma delas estava representada no jardim. Como a serpente foi esperta! Eva poderia ter comido de milhares de árvores, mas depois da pergunta distorcida de Satanás, ela não conseguia tirar os olhos da única que era proibida. Não é diferente hoje. Deus proporcionou liberalmente a cada um de nós muitos presentes, todas as bênçãos que o céu oferece. Seria preciso outro livro somente para listá-las. Também nos é dito que todas as coisas são nossas em Cristo Jesus. Entretanto, qual a estratégia do nosso inimigo? Não é diferente da que ele usou no jardim. Ele procura encobrir generosidade de Deus para que vejamos somente o que nos é retido, porque Deus nos impede de ter acesso a algo. Vamos ver essa pergunta importante nas próximas páginas. Mas resumindo, é para o nosso próprio bem. Ele sabe mais do que nós mesmos o que é melhor para nós. Falando com base na verdade que ela conhecia, Eva rapidamente respondeu àquela cobra falante: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. É interessante observar a imprecisão de Eva. Deus nunca disse nada a respeito de não tocar no fruto da árvore. Isso pode parecer insignificante, mas nos dá uma pista da razão pela qual a serpente escolheu Eva como seu alvo e não Adão. Eva ainda não estava em cena quando a ordem original foi dada, de modo que ela não ouvira da boca de Deus como Adão ouvira. Pessoalmente, creio que houve um dia
um dia anterior em que ela e Adão estavam andando por aquele vasto jardim e se depararam com uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão apontou para ela e disse a Eva o que Deus havia dito a respeito da árvore. E, em particular, refiro-me a esse tipo de interação como conhecimento comunicado. Por outro lado, para Adão, a ordem havia sido um conhecimento revelado. Qual é a diferença? Conhecimento revelado é quando Deus nos mostra algo diretamente. Conhecimento revelado versus conhecimento comunicado. Um dia Jesus perguntou aos seus discípulos: "O que os outros dizem que o Filho do Homem é?" Um por um, os discípulos enumeraram tudo o que haviam ouvido de outras pessoas: João Batista, Elias, Jeremias ou um dos outros profetas ressurreto. Esses foram alguns dos relatos que aqueles homens ouviram através da versão daquele tempo, de coisas como blog, Twitter, Facebook e Instagram. Depois de ouvir o que eles haviam descoberto, por conhecimento comunicado, Jesus questionou: "Quem vocês dizem que eu sou?" Os discípulos ficaram paralisados, sem qualquer resposta. Se Jesus não tivesse feito a primeira pergunta, eles provavelmente teriam sido influenciados pelos comentários dos outros e as respostas deles teriam sido refletido o conhecimento comunicado. Mas com aquelas duas perguntas, o motivo de Jesus era eliminar esse conhecimento, de segunda mão, a fim de descobrir o que Deus havia revelado a eles. Pedro foi o único que tinha uma resposta. Ele soltou: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus." Posso imaginar que Jesus tenha sorrido, colocado a mão nas costas de Pedro para apoiá-lo e anunciado: "Isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus." Pedro não estava repetindo uma informação de que ele havia lido na internet ou visto aleatoriamente no artigo de revista de alguém. Ele estava compartilhando a verdade que Deus havia transmitido diretamente a ele. Jesus então declarou que esse tipo de conhecimento revelado seria aquilo sobre o qual a igreja seria edificada e que as forças do inferno não poderiam impedir aqueles que tivessem esse conhecimento. Por outro lado, as forças do inferno podem enganar mais facilmente aqueles que só possuem o conhecimento comunicado. Recebemos o conhecimento revelado de muitas formas. Ele pode ocorrer enquanto estamos lendo a Bíblia ou um livro inspirado, quando estamos em oração, ouvindo o nosso pastor pregar, recebendo uma visão, como Pedro em um terraço, ou simplesmente encontrando-a, a palavra de Deus revelada ao nosso coração pelo Espírito Santo. É difícil generalizar como ele ocorre. Às vezes, você pode ouvir uma voz mansa e suave no fundo do seu coração. Outras vezes, pode simplesmente saber porque a revelação foi implantada no seu espírito. Outras vezes, o seu coração começa a disparar e você sente a presença de Deus ao ler a Bíblia, seja como for que ela venha. O ponto principal é que se você sabe que ouviu de Deus, e esse conhecimento revelado não pode ser tirado de você. Por outro lado, recebemos o conhecimento comunicado. Simplesmente ouvimos ou lermos as afirmações de alguém a respeito do que ele ouviu de Deus. O conhecimento pode ser correto, mas se o Espírito não revelá-lo ao seu coração, ele pode ser facilmente distorcido. Por exemplo, ouvi algumas pessoas se gabarem com ousadia do seu conhecimento a respeito da Bíblia. Sabe, John, o dinheiro é a raiz de todos os males. O que esses amigos enganados leram ou ouviram um pastor citar é Timóteo 6,10, que diz: "Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." O dinheiro não passa de uma ferramenta, ponto final.
Você pode usar mal uma ferramenta ou pode usá-la corretamente. Uma arma é uma ferramenta, mas nas mãos de um ladrão, uma arma pode ser mal utilizada em um roubo. Entretanto, uma arma na mão de um policial pode ser usada para impedir alguém de violentar ou assassinar uma mulher. É a mesma arma, não há nada inerentemente mal ou bom nela. Da mesma forma, o dinheiro é uma ferramenta e ele não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas que fazem comentários equivocados, como se tem um conhecimento comunicado e não um conhecimento revelado, pela minha experiência, posso dizer que esse conhecimento comunicado às vezes é mais perigoso do que a ausência do conhecimento. As palavras que Eva usou para descrever a ordem de não tocar o fruto da árvore indicaram que ela tinha apenas um conhecimento comunicado. A presença de Deus estava no jardim e ele andava com Adão e Eva, muito provavelmente diariamente. Não há problema nenhum em Adão ter compartilhado com sua mulher o que Deus havia ordenado, mas o que ela provavelmente não fez foi procurar o seu Criador diretamente para saber o que ele havia dito. Deveria ser uma característica daqueles que buscam a Deus cavar mais fundo para conhecê-lo e entendê-lo. Ouça o que o povo de Bereia fez quando Paulo apresentou-se a sua mensagem dos céus. Entretanto, o povo Bereia tinha a mente mais aberta do que a de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem e investigavam dia a dia as Escrituras para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se realmente elas eram assim. Os bereanos estavam ligados, eles ouviam Paulo atentamente. Depois examinavam os textos bíblicos por si mesmo. Amo a expressão mente aberta. A mente deles estava aberta à voz do Espírito Santo. O canal entre o Espírito e a mente deles estava desimpedido e aberto para receber conhecimento revelado. Diferentemente de muitos crentes hoje, aqueles bereanos não tinham como fonte de todo o seu conhecimento os podcasts, as postagens, os blogs ou os debates no Twitter e no Facebook. Do mesmo modo, quando Jesus falou a respeito da sua identidade com os discípulos, ele não estava interessado no que as pessoas estavam dizendo na mídia social daquele tempo. Ele queria saber, gente, o que Deus revelou a vocês. Pode ter sido durante uma das jornadas que ele fazia em grupo que Pedro ouviu alguém dizer: Jesus deve ser o Cristo. Naquele momento, a conscientização de fato explodiu em sua mente e em seu coração. Estimulada pela presença do Espírito Santo, é isso. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo. Uau! Até agora eu simplesmente não conseguia ligar todos os pontos e ver a verdade, mas agora sei que ele é o Cristo. Em geral, é assim que acontece conosco quando Deus revela a sua verdade ao nosso coração. Ou talvez tenha acontecido de forma diferente com Pedro. A revelação pode ter vindo ao seu coração uma noite enquanto ele estava adormecendo, ou durante o dia enquanto ele estava andando entre as cidades, ou em um momento em que ele estava ouvindo Jesus falar aos outros membros da equipe em um acampamento. Talvez em um desses momentos, sem Pedro perceber, Deus lembrou-lhe de uma das passagens do Antigo Testamento, como Isaías 9, versículos 6 e 7, que previa a vinda de Cristo. Ou talvez o momento de clareza espiritual de Pedro tenha sido quando Jesus estava curando alguém. De repente, o discípulo lembrou-se de um dos seus rabinos, na infância, lendo uma profecia do Antigo Testamento acerca do Messias que viria. Ele tornou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. A revelação a respeito da verdadeira identidade de Jesus a Pedro pode ter acontecido de várias maneiras. O ponto importante é que o próprio Deus a revelou. Creio que é seguro dizer que isso não aconteceu com Eva. Ela não tinha conhecimento revelado. Em vez disso,
ela se contentou com o conhecimento comunicado. Talvez Adão tenha lhe mandado uma mensagem direta pelo Twitter. Ei, querida, vi você olhando para a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Não toque nela. Deus disse que morreremos se comermos daquele fruto. Fase 2. Agora que a serpente tinha a atenção de Eva focada exclusivamente na única árvore proibida, ela podia dar início ao segundo passo da sua trama persuasiva. Esse passo seria a contradição direta de que Deus já havia afirmado. Entretanto, ele viria ardilosamente envolto no que parecia ser um raciocínio sólido, juntamente com a promessa de um benefício. Satanás retrucou. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Considere as palavras da serpente. Deus sabe. Elas sugerem que algo está sendo retido. Não é simplesmente qualquer coisa, mas algo que tornaria a vida de Adão e Eva melhor. Esse algo os levaria a um nível mais alto. Considerando que havia algo bom naquela árvore, a serpente calculou cuidadosamente sua lógica para que ela soasse correta, e deu certo. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido, que comeu também. Gênesis 3, 6. Eva viu que a árvore era boa, agradável e tornaria sábia. Todas essas eram características desejáveis e benéficas. Enquanto Eva estava olhando para a árvore, seus pensamentos começaram a mudar de direção. Espere um instante. Há algo bom e benéfico nessa árvore, e Deus a proibiu. Meu marido e eu poderíamos ter uma vida melhor, poderíamos ser mais sábios, mais felizes, mas isso está sendo proibido a nós. Pensei que o nosso Criador fosse amoroso e cheio de graça, mas na verdade ele é enganador e ele está escondendo algo bom de nós. A cada segundo em que esses pensamentos permeavam sua mente, o desejo de Eva de comer o fruto crescia. Quanto mais ela acreditava que havia algo bom para aquela árvore, seu desejo se tornava mais justificado. A principal tática da serpente era perverter o caráter de Deus aos olhos de Eva. Se ela tivesse êxito, poderia fazer com que Eva se voltasse contra Deus. Por quê? Porque o governo de Deus é estabelecido e sustentado pelo seu caráter. O rei Davi escreveu: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. Como rei, Davi sabia que essas características são o fundamento de uma liderança duradoura. Se um rei é verdadeiro, justo e sábio, o seu reinado não terá fim. Se em vez disso um governante for enganoso, injusto, o seu reinado não durará. O caráter de Deus é perfeito, mas a serpente estava pretendendo convencer Eva do contrário. Ela procurou distorcer a evidência. A aparência da árvore proibida era boa e agradável. Parecia que ela poderia tornar alguém sábio, mas aparências enganam. É por isso que aprendemos assim. Fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não no que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que não se vê é a palavra de Deus. Sua palavra é justa e precisa. Não seja enganado. O inimigo conseguiu fazer Eva se voltar contra o seu Criador, minando a sua perspectiva do caráter de Deus. Muitas vezes tive de combater pensamentos semelhantes no calor de uma batalha. Quando não via uma oração ser respondida tão depressa quanto esperava. Nestas situações, lembro a mim mesmo a fidelidade de Deus. Disciplino a minha mente a se concentrar na realidade. Deus não é o problema, Ele não está retendo nada. Ele é um Pai bom e cheio de graça.
A serpente conseguiu fazer Eva acreditar que havia algo bom para ela e que Deus estava lhe negando isso. Se a serpente teve sucesso em um ambiente perfeito, como uma mulher que nunca havia sofrido abuso, ofensa e de que ninguém havia aproveitado, imagine quão mais fácil é para o inimigo nos atacar nos dias de hoje, em um mundo caído, cheio de ofensa, corrupção, perversão e engano. Por esse motivo, o apóstolo Tiago nos adverte firmemente: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Como gosto de dizer, só há um problema com o engano: ele é enganoso. Aquele que é enganado acredita de todo o coração que está certo, preciso e ao lado da verdade. Mas é o fato que está errado, impreciso e longe da verdade, que é assustador. Eva foi enganada e, por conseguinte, caiu em transgressão. Tiago não quer que nós caiamos na mesma armadilha. Portanto, vamos examinar sua declaração por inteiro. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes, que não muda com as sombras inconstantes. Tiago nos diz que a maioria das boas dádivas vem de Deus, e essa é a opinião de muitos. Na verdade, somos ensinados explicitamente que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus. Poderíamos escrever facilmente: não há nada de bom para você fora da vontade de Deus. Não interprete a seguinte afirmação de modo leviano ou superficial, porque há uma grande profundidade nela. Não importa o quanto alguma coisa pareça boa, o quanto ela o faz feliz, o quanto ela é divertida, o quanto ela o tornará rico e bem-sucedido, o quanto ela parece ser profundamente espiritual, o quanto ela parece sensata, o quanto ela é popular ou aceita. E a lista continua. Se alguma coisa é contrária à sabedoria, ou à palavra de Deus, ela será, em última análise, prejudicial e trará sofrimento à sua vida. Eva aceita plenamente que estava fazendo uma escolha sábia. Uma boa escolha, uma escolha que melhoraria a sua vida e a vida de seu marido. Isso não aconteceu. E se você pensar, milhares de anos depois, que a sua sabedoria acerca do que parece bom é mais benéfica que a sabedoria de Deus, você está tão enganado quanto Eva e cairá em grande sofrimento. Sei que você pode estar pensando que estou sendo um tanto negativo ou bitolado aqui, mas essa não é a minha intenção. Estou simplesmente alertando você. Este livro está cheio de instruções de como reconhecer o que é verdadeiramente do bem para a sua vida, para o seu ministério, para o seu negócio, para os seus relacionamentos e muito mais. Entretanto, para apresentar completamente a mensagem de Jesus Cristo, preciso advertir e ensinar. Paulo confirma isso enquanto escreve: nós os proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Você e eu não podemos alcançar a maturidade sem receber advertências e instruções. Vejo isso assim. Todas as vezes que você compra um novo aparelho eletrônico, uma ferramenta ou um utensílio, na primeira ou na segunda página do manual de instruções, você vê as palavras atenção. Leia antes de usar. Em seguida, o fabricante relaciona diversas advertências a respeito do que fazer, mais frequentemente do que não fazer, com um produto. Suas advertências são dadas para informá-los como não causar danos graves a você e ao produto que você adquiriu. Você terá anos de uma ótima utilização daquele produto, se não transgredir as advertências. Mas se o fabricante não fizesse as advertências, você poderia inadvertidamente fazer algo que causasse dano ou a perda do produto. Então você escreveria um e-mail mal educado para a empresa, arrasaria com eles por não o terem advertido adequadamente. Paulo nos diz que devemos prestar atenção às advertências do Novo Testamento. Se dermos ouvido a elas, teremos anos de vida de sucesso em harmonia com o nosso Criador.
Entretanto, se ignorarmos ou violarmos as advertências, nós também sofreremos de maneira semelhante a Adão e Eva. Então escreveremos postagens em blogs, cartas e e-mails acerca de quanto a vida é injusta por causa das dificuldades e tristezas com as quais nos deparamos. Porém, Deus afirma claramente: não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus garante uma vida bem-sucedida e próspera se obedecermos cuidadosamente ao que está escrito no seu livro de instruções. Entretanto, esse livro não contém apenas ensinamentos motivadores e consoladores. Ele também contém advertências. Infelizmente, em nossos dias, pastores e professores frequentemente evitam essas advertências importantes. Essas partes bíblicas podem ser interpretadas como negativas, e não queremos que mensagens desanimadoras saiam do púlpito, porque essa abordagem seria pouco atraente e prejudicaria a frequência à igreja ou às conferências. Consequentemente, há muitas situações constrangedoras e desastrosas envolvendo os crentes que poderiam ter sido evitadas se eles tivessem sido ensinados e alertados. Encorajo-o a gravar essa verdade firmemente em seu coração a partir de agora. Não há nada de bom para você fora da sabedoria de Deus ou da sua palavra, nada mesmo. Se você acredita nisso, vamos prosseguir em nossa busca pela diferença entre o que é bom e o que é de Deus.